Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Analytics Talks, o podcast da Métricas Boss, fazendo todo o conteúdo raiz de Analytics aqui desde 2015 no Spotify. Hoje você pode assistir em vídeo dentro do YouTube e também ouvir aqui no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e afins. Não esqueça de dar uma notinha pra gente, de compartilhar esse podcast com quem quer que seja que você acredita que pode ser relevante. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre Digital Analytics na XP. E para isso, eu tenho aqui o meu caro amigo Ronaldo, que já gravou, inclusive, outro podcast com a gente, gravou sobre GA4. Fala, Ronaldo! Fala, Gustavo. Tudo bem, cara? Grande prazer estar aqui de novo, cara. Sempre bom. Parece que eu tô em casa quando eu venho gravar com vocês aqui. Então, tô super confortável e feliz de trocar essa ideia aqui com vocês hoje de novo. Pô, cara, isso aí é honra pra gente. A gente, quando te traz uma pessoa que já gravou mais de uma vez e a pessoa fala, eu me sinto em casa, é aí que a gente fica louco. Porque o que a gente tenta aqui é justamente deixar a galera em casa pra gente poder fazer igual você. Chamar toda hora pra voltar aqui. Tá, mais tranquilo, cara. Galera que tá aqui assistindo, ouvindo a gente vai falar um pouquinho sobre Digital Analytics na XP. A gente vai falar como é que é dividido hoje os produtos da XP, como que o Ronaldo e todo o time atuam nesse sentido, ferramentas que usam, a rotina de análise da XP, tudo isso. Então a gente vai falar aqui agora, mas antes de mais nada, queria explicar para você que está assistindo ou ouvindo a gente que o melhor conteúdo disparado sobre Analytics de curso, de entrevista, de live e inclusive um trechinho final desse podcast você só encontra no Métricas Boss Prime. Se você ainda não conhece o Métricas Boss Prime, corre aqui na descrição do YouTube ou do Spotify, clica e descubra. São mais de 300 horas de conteúdo sobre Analytics raiz. O conteúdo que você encontra sobre cursos de Google Analytics, Google Tag Manager, Data Studio, Supermetrics, Apps Flyer, Amplitude, entre outras coisas. Todo esse conteúdo e muito mais do que eu falei aqui, você encontra dentro do Métricas Boss Prime. Não conhece? Arrasta para baixo, assina e a gente te dá 7 dias trial para você testar à vontade aí e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre Analytics. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É, amigo, o Métricas Boss Prime é a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB que por um valor mensal ou anual você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, métricas para produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e que são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime.metricasboss.podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pelo papo aqui. Tenho certeza que a galera que está ouvindo vai ficar maluca querendo saber mais sobre o Digital Analytics na XP, essa série que a gente está trazendo algumas empresas aí. Eu queria já para começar deixar claro para todo mundo aqui no nosso podcast quais são os produtos da XP que o time de Digital Analytics atua. Quando a gente fala de XP, tem gente que acredita que é um produto, são dois produtos. Quais são os produtos, só para a galera entender qual é o nível de dados que você está analisando aí? Cara, muito legal essa pergunta, porque tradicionalmente no mercado, quando a gente fala de Digital Analytics, né, é uma disciplina muito atrelada e muito próxima ali do marketing, né? E aqui na XP é um pouco diferente. Essa disciplina perpassa pela empresa inteira, né? A gente está falando de atuar ali junto do marketing, que é mais um cliente nosso. A gente está próximo dos produtos de investimento também. Então você pode entender como produto de investimento, renda fixa, renda variável, fundo de investimento, toda essa gama de produtos de investimento também passa aqui pela gente, né, na parte do digital. E a gente costuma brincar aqui dentro da companhia que tudo que é digital está passando por aqui, cara. Então, desde assuntos tipo LGPD até entendimento do nosso cliente numa boleta de investimentos ali, a gente está encostando nisso, tá? Então, é um pouco diferente do que a gente vê no mercado. Aqui, tudo que é digital, a gente tenta inserir Digital Analytics como boas práticas de disciplina no fluxo. Pouquinha coisa, né, cara? Então acho que uma coisa legal aqui é entender isso, né? E falando de produtos também,
no sentido que vocês atuam internamente, mas também falando de produtos no sentido de que o consumidor tem acesso, porque acho que uma parte interessante a gente já deu para entender aqui no inicinho, que o time de digital está falando com todos os outros times internos da XP, mas vocês também coletam dados e analisam de todos os produtos que os consumidores eles acessam. Por exemplo, quando a gente está falando disso, eu sei que vocês aí já tem pelo menos 3 aplicativos, só para ter noção, né? Então, é legal, galera, entender. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de web, app, nesse sentido, justamente para trazer para todo mundo aqui a gama de produtos que a XP atua. E acho que é legal, né, Ronaldo, que a gente falou um pouquinho, a gente já conversa há algum tempo, a gente vê muita gente técnica no mercado falando de analytics. Também a gente tem outras pessoas que são de business analytics, né? Então a gente vê hoje o mercado ele se dividindo entre uma galera que a gente pode chamar mais de implementação e que garante que aquele dado está confiável, correto e você pode ficar de boa. E tem uma outra galera que a gente vê no mercado que é de business analytics, né? Que é a galera que vai analisar esses dados em prol do negócio, né? Como que hoje aí na XP é dividido isso, né? Como que é dividido essa área de digital analytics na XP? Tem essas 2 cadeiras ou na realidade é uma cadeira só que pulveriza informação para outras? Como funciona isso aí dentro? Aqui a gente tem bem claro o papel mais técnico de Digital Analytics aqui na companhia. Então, toda a parte que a gente diz que é a fundação ali, né, dos dados digitais, ela tem um time específico, que esse é o time aqui que eu lidero dentro da XP. Tá? E daí, para a companhia em si, para questões de análise, de tomada de decisão de fato em cima da informação, a gente tem a disciplina de Digital Analytics. Veja, não é um time específico centralizado de Digital Analytics. A gente tem a disciplina, pessoas de Business Analytics que lidam com outros tipos de demandas. Essas pessoas entendem de Digital Analytics, tá? O suficiente para ela conseguir tomar decisão em cima daqueles dados digitais. Então, é outro ponto que é um pouco diferente do que a gente vê no mercado, que aqui a gente não tem uma disciplina, a gente tem um momento das pessoas, a gente tem a missão de Digital Analytics. Legal. E a gente bate muito nessa tecla de educação para as pessoas, de servir conhecimento e deixar essas pessoas totalmente autônomas do uso da informação. A gente trata dado como dado aqui, né? Apesar de a gente ter várias disciplinas de dados aqui dentro da companhia, Data Science, Engenharia de Dados, a próprio time de Business Analytics, a gente tem essa pegada de passar muito conhecimento para a turma conseguir atuar em cima dessa disciplina, tá? Mas assim, a gente tem a fundação. Essa fundação que a gente trata aqui é um time de plataformas, digamos assim, tá? E esse time de plataformas, ele provê toda a fundação para a turma conseguir... Qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa que você possa imaginar, ela tem total liberdade de acessar essas informações e tomar decisão em cima disso. Então essas cadeiras existem, tá? A gente tem a cadeira técnica, que é a cadeira que cuida da fundação, e a gente tem várias cadeiras que cuidam da parte de análise, onde Digital Analytics, hoje dentro da companhia, é mais uma peça do Lego gigantesco de dados que a gente tem para tomar a melhor decisão em cima disso. Pô, maneiro entender isso, porque basicamente você está falando que você tem uma área, né, aqui dentro que vai tocar a fundação, como você falou, garantir ali a configuração, a eficácia da informação, que aquele dado de fato é verdadeiro e a gente pode confiar. E essa informação ela é descentralizada para outras áreas que consomem esse dado, né? Galera que tá ouvindo ou assistindo a gente aí, tem outro podcast, para você que tá assistindo no YouTube, vai aparecer aqui agora, aqui em cima, ó, e para você que não tá assistindo no YouTube, tá ouvindo, corre aqui embaixo no feed. Teve um que a gente gravou há 2 ou 3 podcasts atrás, que foi o pessoal da Americanas também, que foi muito nessa pegada, deles terem um time técnico que garante a configuração e implementação dos dados e tudo mais, e esse time, ele lida muito mais com os outros times internos, né, numa pegada de o que eu posso fazer para facilitar o teu acesso à informação? E aí, uma pergunta out of topic aqui, Ronaldão. Você acredita que isso acontece na XP, acontece, como a gente falou, na Empíricos também, acontece também na Americanas, que são escolas bem antigas aí já. Você acredita que isso acontece por uma questão que tentaram fazer com a nossa área, mas não conseguiram, e fazem hoje com o Dev, né?
que eu vou explicar e contextualizar para fazer sentido. A gente tinha lá front-end e back-end, criaram full stack developer, né? E tentaram fazer isso com a gente também, né? Tentaram criar um full stack analytics, que é a pessoa que sabe implementar, configurar, analisar. Você acha que tem escolas como a sua, da XP, entre outras, que defendem cada um numa cadeira, porque é difícil você ter uma pessoa boa nas duas? Você acha que isso é parte da gente tentar deixar o nosso mercado mais maduro, mais pronto o suficiente? Cara, assim, na minha opinião, tá? Essa pra mim é uma falácia, tá? Sendo bem sincero, é uma falácia ter esse unicórnio aí que a pessoa que analisa e transforma, perpassa o dado, toma a decisão, apresenta, faz a gestão. Isso é uma falácia. A gente vê isso no mercado, é simplesmente ou as pessoas não sabem o que querem, tá? Ou então estão querendo enrolar alguém, porque não existe, tá? Não existe. Assim, a definição, cara, é um leque de coisas, né? Eu acho que cada um na sua especialidade, somando esse Lego, juntando esse Lego, aí sim a gente tem um produto de dados ou tomada de decisão em cima de dados. Agora, eu particularmente respeito a opinião dos colegas que partem do princípio que existe esse tipo de profissional, mas para mim não existe, porque se existir, esse profissional ele tá sendo raso em várias áreas de conhecimento de dados, né? O que a gente precisa, e hoje dado é uma vantagem competitiva nas empresas, né? A gente precisa de pessoas especialistas naquilo que estão tocando. Então, tem pessoas especialistas em ciência de dados, pessoas especialistas em engenharia de dados, e as empresas precisam de pessoas especialistas ali na parte do digital também, né? Porque toda a interface com o nosso cliente, grande parte dela está dentro do digital. Então, se eu não tenho uma skill de análise, de tomada de decisão em cima desses dados, basicamente eu estou perdendo dinheiro, tá? Então, a ideia é que digital, assim como os nossos outros amigos, as outras disciplinas amigas, façam parte de um leque de opções, tá? Que a liderança, os gestores, as diretorias, elas têm que ter em mãos para saber o que usar. Porra, eu tenho um problema X, eu vou usar, aqui eu vou tomar 90% do tempo, esse problema aqui para mim eu vou conseguir resolver com as skills de dígito. Ataque esse ponto. Não, preciso modelar para servir uma recomendação super específica cliente by cliente. Tá? Vai ali com a turma de data science. Então, para mim, assim, não existe esse profissional, isso é uma falácia, como eu já disse. E a ideia é que, cara, cada um consiga contribuir na sua especialidade, e isso somado a gente consiga evoluir em termos de disciplina de dados. Eu acho que essa separação em termos de disciplina, mais junção em termos de atuação conjunta em time, é o que gera maturidade no mercado. Cara, eu concordo contigo em todos os pontos. Concordo pra cacete. E uma coisa que a gente aqui do nosso lado, pela pegada de educação que temos e o que a gente tenta passar para as pessoas junto isso. Cara, escolhe uma frente. Você quer trabalhar com Digital Analytics em si? Não é Data Science, não é BI, não é Big Data, é Digital Analytics, legal. Cara, você vai ter que entender sim a parte técnica, sacou? Mas você não precisa ser especialista nela. Você tem que entender porque esse dado chega de alguma forma para você analisar. Você tem que entender como ele chega. Para que você tenha a noção de que aquilo tá errado, pelo menos. E aí você fala, cara, esse dado não tá certo não. Porque eu sei que ele chega dessa forma X e na realidade ele tá chegando da forma Z. Então isso tá errado. E aí tem alguém com background técnico, que entende de verdade tecnologia, que vai fazer o match do conhecimento que ele tem de tecnologia, que ela tem de tecnologia, com o conhecimento das configurações e implementações da ferramenta, para que configure esse dado e você analise de volta esse dado correto. Ele precisa entender um pouco de negócio para saber como a tecnologia vai te ajudar. E ela precisa entender um pouco de tecnologia para saber como esse dado chega. Mas cada um na sua casa, na minha opinião. Exato, cada um na sua casa e se conversando sempre, assim, porque não tem isso como aí, ter esse profissional super megazord aí que faz tudo. Isso não existe. Não existe. A gente vê vagas totalmente aleatórias aí no mercado que, a gente quer uma pessoa de dígito, mas a pessoa tem que saber programar em 5 linguagens diferentes, Python e tudo mais aí, R e o cacete, aí tem que fazer data science, você tem que subir modelo, e tem que analisar, e tem que apresentar. Ou seja, não funciona, cara. Por mais que seja cada um no seu quadrado ali, todo mundo se falando, mas cada um tocando a sua especialidade. Perfeito, cara, concordo muito contigo. Acho que isso é importante a gente bater nesse ponto aqui no podcast, porque tem muita gente que está ouvindo a gente que é de mercado e precisa entender o ponto de vista de pessoas com experiência igual a do Ronaldo, que está há muito tempo nesse mercado.
com pessoas com experiência de outras que estão há muito tempo nesse mercado e estão numa posição hoje muito forte, dentro de um negócio muito forte. E a forma como você lidou com isso que eu te perguntei foi muito importante para quem está ouvindo. Porque tem gente de mercado que ouve a gente e precisa entender que isso não faz sentido quando ele pede uma vaga dessa ou quando ele cobra uma oportunidade dessa. E quem está começando a entender que, assim, você não vai poder fugir da tecnologia e você não vai poder fugir de negócios. Mas você pode ter direções e especialidades totalmente diferentes. Esse é o ponto que a gente está batendo aqui. Eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. E eu digo mais, né, Gustavo? Digo mais porque de algum momento para cá no mercado, as pessoas se viram não tendo sua profissão valorizada em termos de digital analytics, tá? Dessa disciplina. Por quê? Porque a gente tem um boom de várias outras disciplinas de dados que não deveriam competir, deveriam coexistir. Então a gente tem ciência de dados, a gente tem engenharia, toda essa disciplina de dados, elas vieram, as pessoas tomaram, não sei o que aconteceu, que se viram, tiveram que partir para, sei lá, engenharia de dados, senão não haveria mercado. Assim, é outra falácia também, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado, o mercado está super aquecido, tem espaço para todo mundo. E assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, que trabalham com digital hoje, têm dúvidas sobre a sua carreira, não tenham dúvida. Né? É uma skill e é uma disciplina que ela está presente nas maiores empresas hoje e é o que faz a diferença quando a gente está falando de dados digitais. Boa. Só assim pra gente já, na cara de muita gente. E você que está assistindo e ouvindo a gente aí também, já deu aquela chacoalhada de falar, porra, olha onde o Ronaldo tá e olha o que ele tá falando para mim. Acho que esse rapaz tem um pouquinho de autoridade para me explicar sobre isso, não é mesmo? Então aceitarei e entenderei isso, cara. Boa. Acho que foi um ponto bom pra gente tocar aqui, cara. E acho que em cima disso, né, do que a gente tá falando, é importante tratar de certas evoluções que o nosso mercado de digital específico ele vivencia, né? Você, assim como eu, e diversas outras pessoas que estão há muitos anos nessa área de digital, a gente começou em web, né, cara? Mais precisamente, esse demole, a gente começou até analisando log de servidor. Então, a gente começou lá atrás e foi entendendo o mercado web, mas não existia app na época. Então, a gente foi muito focado em web. E a gente tem cada vez mais força e notoriedade para a parte de app. A XP, por exemplo, tem 3 apps ali. E a gente sabe que o app ele serve a determinados usuários diferentes. O próprio da XP tem um que é para o corretor, tem outra pessoa que faz direto, tem um foco de uma terceira pessoa. Mas a diferença, no final das contas, para quem é usuário, para a gente de Digital Analytics, a gente tem que entender como a gente mensura. E a gente que veio da web, meu irmão, quando a gente começa a falar de Digital Analytics, e esse Digital, ele está englobando o app, porque antes a gente chamava de web, porque só englobava site. Então quando a gente fala Digital, é porque a gente está englobando o app aqui, a gente quando não entende como é o rolé ali, e eu gosto de falar rolé, porque o Ronaldo é carioca, fala rolé também, porque o correto é rolé, a gente quando a gente não entende esse rolé do app, meu irmão, as pessoas tomam muita porrada. O que acontece muito na Métricas aqui como consultoria é uma pessoa vir e falar assim, cara, a gente acabou de montar um app, ou conseguimos investimento, montamos um app, e a gente queria medir esse app. Não, deixa eu te falar, senta que lá vem história, porque o rolê é muito diferente. Eu queria levantar essa bola para você cortar, para você que toca as duas aí dentro, você que toca a app também. Quais são as principais diferenças quando a gente está falando de web e app na parte de mensuração, cara? Assim, hoje em dia, acho que para começar, né, a pessoa que está entrando em digital hoje, ela tem privilégios, né, digamos assim. Hoje, com a evolução das tecnologias, a gente está caminhando para um mundo mais multiplataforma, né, onde a linguagem de web e app elas se falam. Né, vide aí o GA4, por exemplo. Perfeito. Só que, cara, diferenças elas existem, elas estão caminhando para não existir mais essas diferenças em termos de mensuração, mas elas existem de fato, tá? Então, quando a gente está falando de web é aquele cenário clássico que a gente viveu, né? Nos tempos áureos lá, que a gente fazia toda aquela mensuração de eventos, o page view tudo bonitão, automático lá. O app não, né? O app a gente está falando de uma experiência diferenciada, algumas métricas de app hoje, por exemplo, não fazem sentido quando comparado com o web, porque tanto é que algumas métricas, como a gente já conversou aqui no podcast lá de Google Analytics 4, eles estão trazendo métricas novas para
para os mundos se falarem, que é a parte do engajamento. Hoje em dia, tipo, bounce rate não faz sentido no aplicativo, por exemplo. A gente tem que trazer métrica de engajamento para dentro desse jogo. Então, assim, para as pessoas que estão começando agora, elas têm um privilégio muito legal de conseguir já entrar nesse mundo multiplataforma. O que era muito diferente no passado, que assim, você tinha um share de implementações ou de análise, que era 90% web e 10% app. E desses 10%, 5% era um WebView ali, né? Que era a impressão do seu app dentro do navegador do aplicativo. E, cara, e hoje esse mundo mudou, né? Hoje as empresas já falam que é o mobile friendly, né? Então, primeiro você já pensa no mobile antes de falar de web. Então, web que acompanhe, né? Então, o jogo virou, né? Hoje em dia. O jogo virou. Cara, e é uma questão muito, muito importante, né? Você pega diversas empresas que são nativas app até, né? Hoje em dia. E de vez em quando lança site só por ter. Então acho que isso é importante. Realmente tem privilégios da integração entre essa jornada, né? E tudo mais. Mas para você, assim, quando você vai mensurar um app, tá? E essa pessoa, ela é do mercado web. Quais são os cuidados que ela tem que ter, os pontos de atenção que ela tem que ter, que a gente tá falando que o rolê é diferente, é claro, por questão de SDK, questão de atualização do app em si, nas stores, para atualizar para o usuário, para refletir para você. Inclusive, a gente já falou, a gente teve um podcast aqui de mensuração para app, tá aparecendo aqui em cima para você do YouTube. Se você não é do YouTube, tá ouvindo no Spotify, desce aqui que tem um episódio específico de plano de mensuração para app. Mas o rolê é diferente. Agora, o que você entende o profissional, que é o web, e ele começou a olhar um app e falou assim, porra, vou começar a medir. O que você acha que é o principal ponto de atenção, ou os principais pontos que essa pessoa tem que ter para não dar mole? Primeiro é entender a diferença das tecnologias, né? Acho que quando você está falando de app especificamente, a pessoa que está vendo no web, tá indo no app, fazer essa mensuração, essa coexistência de plataformas dentro de um relatório só, é o que você vai medir, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, em relação a nomenclaturas. Né? Nomenclaturas é um ponto, mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui é muito menos técnico e mais em cima de objetivos. Assim. Porque hoje o web, você coloca um JavaScript lá do GTM, que tem um GA dentro, e ele começa a mensurar um monte de coisa. Um monte de coisa. Então já pega automático ali, tem o usuário, já pega a página que deu o reload ali da tag, e vai pegando. O app eu costumo brincar que ele é orientado a objetivo. Né? Se você não tem um objetivo para mensurar, cara, você tem um problema. Mensurar tudo no app não é uma opção. Porque geralmente o app ele tem muito mais interações por ser uma screen menor. Então você tem mais ações que acontecem ali do que um monitor, né, de 20 polegadas, 23 polegadas. Então assim, o app a gente tem que tomar bastante cuidado para não inundar de informações e se perder no final do dia do que a gente está mensurando. Boa. Isso serve para os dois ambientes, né? Mas para o app é mais crítico isso, porque uma vez que a gente mede alguma coisa sem objetivo, é outro problema que eu vejo bastante no mercado, até escrever alguns artigos em relação a isso, é que infelizmente a gente está numa pegada de querer mensurar tudo e lá na frente olhar o que a gente quer. E não trazer os objetivos para frente para depois mensurar em cima dos objetivos e acompanhar esse objetivo. Isso no app é um agravante, porque cara, a quantidade de sinais que o app emite, se você for mensurar tudo, você vai ter um turbilhão de informações que é impossível de analisar lá na frente. Né? Então, assim, para mim a principal diferença, além da técnica que a gente já falou aqui, de questões de SDK, parte de tecnologia, um SDK, outro JavaScript, tem que tomar cuidado com as nomenclaturas, tentar unificar esses dois mundos, cara, aí vale para os dois, né? Mas o app é bem relevante, cara. Mensurar com objetivo. Nunca mensurar e depois criar um objetivo. É sempre criar um objetivo e mensurar com base nisso para acompanhar. O inverso nunca funciona, cara. Já testei na prática, não funciona. A gente tem que mensurar em cima de alguma coisa que a gente quer acompanhar e que traga algum insight relevante para a gente. Não tudo. Tudo você perde tempo, perde dinheiro, perde gente, porque as pessoas não vão conseguir analisar essa quantidade de informações. É tenso. Aulas, cria. Aulas. Isso aqui, você deu aula agora, porque tem dois pontos importantes para trazer aqui nessa discussão ainda, do que a gente está falando de app e web. Acho que o ponto número 1, o Ronaldo, assim como eu, está há muito tempo no mercado, e
fala sobre isso, gosta, é entusiasta, né, e faz algo pro mercado, a gente entende que o Google Analytics, né, Ronaldo, ele trouxe um ônus e um bônus pra gente, né? Qual o puta bônus que ele trouxe? Cara, a ferramenta, que tem um monte de relatório, gratuito, que é de uma simples, fácil implementação. E a verdade seja dita que o Google Analytics, né, no Universal, né, page view, meu irmão, tu tem 80% de relatórios prontos. Você vai ter que fazer por fora ali um relatório de pesquisa interna, um relatório de eventos, comércio eletrônico avançado, um user ID. Mas tá vendo? É pouca coisa. A maioria delas você tem pronto no relatório. Isso é um puta bônus que o Google Analytics trouxe pra gente. Por quê? Permitiu negócios pequenos que estão começando a analisar dados do seu próprio site sem gastar R$1 e com uma tecnologia que absorva bastante relatório para você. Isso é um bônus que eu acho que quem ouve podcast com frequência vê que eu falo o tempo todo. Mas, cara, esse bônus que o GA trouxe, ele tem um ônus que é muito maior. Que infelizmente é muito maior. Que é o fato de ter deixado as pessoas preguiçosas. E ter feito as pessoas não quererem saber o que elas querem medir. E esse ônus, ele desencadeia tanta coisa. Como a galera, quando vai pro app, não entende que se mensurar tudo tá fudido. Não só pelo que o Ronaldo falou, da questão de um monte de dados, mas, cara, a maioria das ferramentas app, elas já não são gratuitas 100%. Elas são gratuitas num requisito muito baixo. Você vai ter que daqui a pouco começar a pagar. Número 2, né? Enquanto a gente está falando disso, dessa mensuração e tudo mais. Número 2, a galera que está olhando o GA, muitas vezes tem dificuldade de falar assim, cara, eu instalei o GA, minha plataforma de e-commerce, o meu WordPress, o meu site XPTO, cara, eu botei o códigozinho lá, já tá lá dentro, mas agora eu não sei o que fazer com isso. Por quê? Porque você não tem objetivo lá atrás, né? Você não pensou lá atrás no que você queria. E aí o puta ônus que o GA traz no final da jogada pro mercado é muito grande. Porque apesar dele permitir a qualquer um medir, ele trouxe para as pessoas uma falsa sensação de que é simples e fácil e de que 80% de tudo está pronto, e trouxe também as pessoas não sabendo o que fazer com isso tudo e elas querendo seguir o mesmo jogo no app. E aí que o Ronaldo tava falando justamente isso. Cara, esse é um jogo, inclusive, que ele acabou de falar que já testou e não dá certo. Então. Porque no final das contas, você vai fazer um monte de dados ali e o problema é que você vai fazer você e outras equipes quererem justificar por que coletam aquele dado. Porque se coletaram, é porque algum motivo alguém pensou que fazia sentido, né? Exatamente, tem uma questão crítica aí no meio, cara, que a gente, até você estava falando, eu lembrei aqui, que é a questão de performance. Né? Hoje, performance é um indicador que muda o jogo para algumas empresas. O que for mais rápido, o que for mais simples, o que for mais performático é o que está ganhando. O usuário, o cliente, ele quer velocidade. Né? Ele quer que as coisas aconteçam rápido. Cara, se você entope o seu aplicativo de sinais, de requisições para servidor, que seja, qualquer ferramenta, você entope aquilo de SDK, você tem uma porrada de informações trafegando ali. Cara, pensa a pessoa que está usando seu aplicativo, porra, tá lá no trem, né? Nossa malha de internet já não é das melhores. Porra, você está analisando um caminhão de informações e a pessoa no final do dia não está conseguindo fazer o que ela quer fazer um investimento, quer pedir uma comida. Entendeu? Então, assim, além de você não conseguir analisar, ninguém ganha, né? Você percebe que ninguém ganha. Ninguém consegue analisar a informação, quem precisa utilizar o aplicativo está recebendo uma infinidade de informações ali, de requisições, chega a trava o aplicativo. Então, assim, mensurar em excesso, assim, eu queria, sei lá, chamar os nossos colegas do mercado, pessoas que praticam a arte de mensurar em excesso para depois colher o resultado, para discutir esses pontos. Tipo, qual a vantagem nisso, né? Mas tipo, mente aberta mesmo. Mas é mesmo, sim. Como é que a gente... Como é que funciona isso? Eu mensurar 1 trilhão de coisas e depois ter que fazer um data mine bizarro lá na frente para pegar a informação que eu quero e não começar com um objetivo. Pô, o design tá desenhando lá um fluxo. Pô, tu chega ali, bota na lista aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Vai mensura com o objetivo. O que você quer fazer no final? Cara, tô mensurando o fluxo. Pô, beleza. O fluxo vai ter o quê? 5 etapas? Beleza. É um indicador. Você quer saber como as pessoas estão passando por essa etapa. Então, mede com base no objetivo, né, cara? Não no caminhão de informações que a gente tá vendo hoje, que no final do dia, cara, é só dinheiro no lixo. Concordo plenamente. Fica a lição pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente aqui. Boa, Ronaldo, já estamos aqui meia hora já falando e já foi muita aula, mas tem um ponto que é importante trazer aqui,
sobre o dia a dia aí da XP. Você já deu um spoiler no início aqui do nosso podcast, falando sobre a descentralização da informação, de que os outros times conseguem ter acesso a isso, uma coisa que eu concordo pra cacete, eu acho que cada vez mais tem que ser importante isso, né? As pessoas estão ali e elas precisam ter acesso, elas não tem que ficar gerando ticket para você mandar relatório. Só atrasa a vida, né? Então acho importante isso. Pô, parabéns a XP a você por isso. Mas eu queria entender como é que é a rotina hoje de Digital Analytics na XP. Cara, beleza, vocês estão medindo, vocês estão mensurando, vocês estão analisando, vocês estão garantindo a eficácia do dado. Mas como é que é no dia a dia? Os outros times, eles demandam para você, por exemplo, Ronaldo, a gente está lançando a nova versão do app, essa nova versão vai ter uma tela XYZ, a gente precisa mensurar isso, pô, o deploy vai ser dia tal para essa nova versão, quando é que você entrega esse plano de mensuração pronto e configurado? Como é que é essa rotina no dia a dia do trabalho de vocês dentro da XP? Boa, cara, a gente tem duas frentes aqui na companhia em relação à disciplina de digital, tá? É uma frente de escala da tecnologia, cara, que a gente quer não, a gente vai chegar, é o nosso sonho grande aqui como área, é chegar num cenário onde está tudo integrado, a gente não precisa mais se preocupar com validação e implementação, porque isso já vai estar no core das aplicações, tá? Isso é um ponto, só que enquanto a gente não chega lá, tem a interface com os times, né? Então, cara, nosso dia a dia se divide em algumas etapas, né? A gente tem toda a parte de governança dessas plataformas, né? A gente tem toda a questão de levar boas práticas para os times. Porque, como você disse, essa parte de descentralizar, cara, para mim, tá? Na minha opinião, é fundamental. Tá? Democratizar o uso da informação e não centralizar isso num time específico, para mim é o game change da coisa. Tá? Então, você vê lá um time, pô, quem é melhor do que quem está tocando o dia a dia do time para analisar essa informação? Comigo? Então, pô, essa pessoa ela tem que ter acesso a essas informações. Então, o nosso dia a dia aqui, cara, é de prover essas plataformas, essas tecnologias, para que isso fique fácil lá na ponta. Né? Você não precisa ser um super ninja faixa preta ali para analisar uma informação. Cara, tá ali. A informação tá ali. Você vai acessar o GA, você vai acessar o Firebase, que agora é GA também. Então, você vai ter essas informações na sua mão. E a outra parte que a gente atua bastante aqui, né, falando de dia a dia, é muito ajudando os times nas questões mais complexas em relação ao Digital Analytics. Né? A interpretação mais no detalhe de um número específico, de como é calculado aquele número para a pessoa levar isso para uma apresentação ou tomar a decisão em cima disso. Né? E a parte de todo o setup das ferramentas aqui, eu acho que a gente até vai falar em algum ponto em relação às ferramentas aqui na XP. Então, assim, toda a parte de governança, interação ali com o controle de acesso, disseminação de boas práticas dos times é algo que a gente faz muito aqui. E a gente atua muito com o papel disso tudo que eu falei, um papel muito consultivo também. A gente está na empresa para ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão possível com base nos dados digitais. Então, assim, a gente não tem... São vários escopos, como você pode ouvir, né? Como a turma está ouvindo aí. São vários escopos. Tá? A gente está desde da configuração da plataforma até sentar do lado do desenvolvedor lá e ensinar para ele como é que ele valida um hit no evento que ele implementou. A gente vai do ponto a ponto, desde lá do negócio, para tentar fazer analytics virar parte do processo do negócio, até o desenvolvedor, a pessoa que for para sentar do lado, explicar como é que funciona, como é que faz as coisas. Assim, é um escopo bem amplo que o time atua aqui dentro. Somos em 3 pessoas. E é um escopo assim, gigantesco e a gente conta com a ajuda de vários e vários times aqui dentro. Tá? Nada é nosso. Né? É nosso no sentido de empresa, não nosso no sentido de times aqui. A gente tenta sempre trazer pessoas que gostam da disciplina, cara, desenvolvedores adoram Digital Analytics, né? Cara, não, o negócio é simples, ele coloca o evento, ele vê que o que ele tá colocando ali no front, essa informação tá batendo no GA, ele fica super feliz, cara. Então essas pessoas que a gente tem que estar próximo, entendeu? E essas pessoas, elas continuam disseminando mais e mais a disciplina de Digital Analytics e descentralizando esse conhecimento. Eu acho que é fundamental para o sucesso dos times, tá? Descentralizar e democratizar o acesso à informação. Deixar isso de uma forma fácil para que as pessoas consigam tomar decisão tranquilamente em cima desses dados. Perfeito, muito bom saber disso. Eu concordo pra cacete, cara. Acho que, assim, você que tá começando agora, né, não fica também desesperado, assim, porque o Ronaldo tá te falando sobre ter uma área, ter pessoas e tal. Você que tá
começando agora, você que está montando seu site agora, você que está pegando um cliente pequeno, você que está na área digital, primeira pessoa da área de digital analytics de alguma empresa. Cara, é step by step, baby steps, né? Você vai aos poucos evoluindo, aos poucos conseguindo. Acho que o mais importante é você conseguir fazer o que hoje a XP já faz, né? A XP hoje tem uma maturidade analítica tão forte de ter times de Digital Analytics dentro da empresa e já ter uma sensação e uma forma de descentralizar o acesso a essa informação, porque tem a confiança e tem uma autoridade de que isso é importante para todas as áreas. E talvez você que está começando agora, você está vendo isso e fala assim, cacete, eu estou muito aquém, eu estou muito longe disso. Mas é aos poucos. Você primeiro vai entrar, você vai configurar as ferramentas, aplicar as implementações de garantia, eficácia do dado. Possivelmente, você, se for a primeira pessoa da empresa, você vai ter que estar muito perto dos times de marketing, UX, time de produto, entre outros, para mostrar para eles que esses dados aqui podem ajudar eles a responder perguntas, a resolver problemas. E cada vez mais esses times terem demanda para você, pedindo informações a você, mensurações a você, até que você vai evoluindo e chegue nesse cenário que o Ronaldo falou, que é um cenário normal. O Ronaldo chegou ali porque ele já teve experiência em outras áreas, a XP é uma empresa que está muito à frente do seu mercado e foi fazendo isso acontecer de uma forma avassaladora pelo tamanho que é. Então é baby steps também. Relaxa. Relaxa que você chega lá. Relaxa e, cara, assim, e curte o caminho, porque o que eu tô falando cara. aqui é um processo de construção de 4 anos, né? Não é algo que a gente chegou agora na empresa e já tá assim, já vai ser estabelecido. Quando eu cheguei na XP, eu era, sei lá, a segunda pessoa de digital na empresa. Olha aí. E dados tinham 10 pessoas. Hoje a gente tem um time gigante aqui de dados na XP. Então é um processo que ele não é do dia para a noite, não adianta, não tem como. É um processo de muita luta ali, muito aprendizado. Uhum. Por isso que o caminho até chegar num ambiente mais maduro, ele é muito legal, porque cara, a gente aprende muita coisa nesse caminho. Então, assim, de fato, não é do dia para a noite. Não é. Todo baby step de fato. Pô, Ronaldo, estamos já avançando aqui em muitos papos e tem uma coisa que se eu não perguntar, a galera fica maluca. Primeira coisa que eu falo assim, cara, vou gravar podcast com a XP. A galera tem curiosidades. E acho que a curiosidade mor de todos os nossos podcasts, da Americanas, da Empíricos, esse aqui, que a gente focou numa empresa específica para entender como é a área dessa empresa. Acho que a maior curiosidade é, cara, pergunta quais são as ferramentas que eles usam. Pergunta que ferramenta que eles têm lá no cockpit dos caras lá. Pergunta o que eles fazem. Não tem como não te perguntar isso, cara. Por favor, discorra pra gente. Que ferramentas vocês utilizam aí na XP, cara? Cara, assim, essa é muito legal essa parte, porque quando a gente fala de XP, investimentos ou outras empresas maiores, a gente fala assim, cara, os caras devem ter uma super plataforma super sinistra que faz toda a mensuração de log e a parada. Eles devem ter um robô que vai lá e vai... Não, também tem essas plataformas, mas, cara, assim, da parte de digital, isso é muito legal, né? Assim, hoje, a gente usa o Google Analytics, cara. Assim, por incrível que possa parecer, pra gente é uma ferramenta que atende as expectativas aqui, tá? A gente consegue fazer o que a gente precisa hoje em termos de digital com o GA, tá? A gente também tem o Firebase para a parte dos apps ali, que agora tem toda essa integração de GA4, que é uma mão na roda, essa unificação de plataformas dentro de um relatório. Tá? Cara, assim, GA, o Firebase, a gente usa a suíte também do GCP, para uma série de coisas, tá? Não só a conexão nativa lá do BQ com o GA, a gente usa todo o apetrecho lá da cloud do Google também para facilitar a nossa vida. Cara, mas o que a gente usa aqui? Optimize. Porra, Optimize, cara. Ninguém dá valor pro Optimize, né? A gente usa Optimize no talo aqui. Vai fazer uma migração, vai fazer uma troca do cadastro, preciso ver 2 versões de página diferentes para ver como converte mais. Cara, Optimize é uma ferramenta simples, objetiva e que cumpre. Tá? Porque você vai falar e vai trazer Adobe, que não sei o que, também. Só que eu acho que é business e business. Não adianta você tem uma necessidade X e você coloca X mais 1 milhão na frente, você não vai resolver. Assim, de novo, eu vou falar isso, eu acho que até morrer. É sempre orientado ao objetivo. Então, se o objetivo da XP hoje, o pacote de necessidades que a XP tem hoje, demanda
Essas plataformas, elas conseguem atender, por que não? Por que eu tenho que ter um negócio super sinistrão que faz tudo? Então, cara, o GA tá ali, ó, democrático, todo mundo consegue usar, família bem tranquilo de usar, bem fácil, as pessoas utilizam, todo mundo toma decisão em cima. Isso não quer dizer que a gente tenha outras iniciativas dentro da companhia, de coisas internas que a gente tem que fazer, porque é vantagem competitiva. O core hoje, tá? Quando a gente fala de digital dentro da companhia, cara, é GA, é Optimize, é Firebase, é o pacote da empresa mais iniciante que a gente pode ver no mercado, é o pacote que a gente usa, cara. Só que a gente usa bem, né? A gente usa no extremo da coisa. E traz muita informação pra gente, assim. Quando a gente fala XP no mercado, XP, o que a XP tá usando? Nossa, XP deve ter um Megazord lá, com XP de informação automática, negócio API. Tem. Tem também, né? Tem também, mas, cara, assim, a gente consegue se resolver com a suíte padrão que a gente vê no mercado. Então não é coisa de outro mundo. É o que vocês estão ensinando aí na Metric Boys, é o que o mercado está praticando, tá? É GA, Optimize, é a parte de mensuração de apps, é agora as outras ferramentas que você falou aí. Cara, é isso que está no mercado. Não tem essa da gente atirar muito lá em cima. Você vai ter uma super suíte e você usa 10% dela, porque você está gastando dinheiro. Né? E aqui é um negócio que é bom de falar, cara, assim, pra gente aqui de digital, e é um comportamento padrão da companhia também, parafraseando lá o Vicente Falcone, é o seguinte, cara, o custo ele é igual a unha, né? Sempre tá cortando, não tem jeito. Então se a gente vê que, cara, tem um negócio que não tá, só é caro e não tá agregando valor, de corta. A gente prefere ter e evoluir em cima de uma necessidade do que ter uma parada super gigantesca e depois ir reduzindo para chegar na necessidade. É assim que a gente atua no XP hoje. É bem otimizado. Cara, mais uma vez, acho muito bom a gente tratar esses pontos, a galera ouvir. Eu sempre trago um paralelo, cara, que e eu cito muito esse exemplo. Eu peço desculpa se um dia chegar esse áudio nessa pessoa, mas o Rubinho na Ferrari, né, cara? Você tinha lá a Ferrari, a puta carro. O melhor carro da época, e o Rubinho, tadinho, não conseguia ganhar. E, cara, brincadeiras à parte, nesse sentido, que eu não entendo nada de Fórmula 1, pra entrar nesse nível de discussão. Uma brincadeira à parte nesse sentido, cara. Uma das questões que a gente tem que ter sempre em mente, e aí o Google, ele tá muito à frente dos concorrentes dele, mas, tipo assim, demasiadamente à frente. É justamente você ter mais gente sabendo usar a ferramenta, mais gente ensinando a ferramenta, mais gente escrevendo sobre. E aí foi o que o Ronaldo falou, cara. Você usa todo um setup do Google. Usa o Google Analytics, usa o GA4, usa o Google Optimize, usa o Google Cloud Platform com BigQuery. Cara, são ferramentas acessíveis que alguém já conseguiu usar, escrever prós e contras, falar falhas, falar melhorias, falar evolução. E aí você tem uma porrada de ferramenta hoje que não tem como você ter uma solução de trial. Não tem como você ter uma solução de teste, não tem como você ter um freemium, não tem como você ter uma versão basic. E aí, meu irmão, não adianta. Mas o Google é a melhor plataforma do mundo, mas é a que as pessoas mais sabem usar. E aí, o que adianta você contratar a ferramenta foda se no teu time vai ter uma pessoa que sabe usar e vai ter uma cultura de adoção, de treinamento, fudeu. Pra mirar lá na frente de novo. Já vimos isso no Exatamente. 1 trilhão de vezes. Sim, e mais, né? De novo, a ferramenta é um meio. Tudo que vai ditar a ferramenta que vai ser adotada é a necessidade que você tem em cima disso. Então, cara, se você colocar a ferramenta na frente da necessidade, vai perder dinheiro. Tá? Então, assim, primeiro existe uma necessidade, existe um roadmap em cima de algum objetivo como empresa ou como área, e depois traz a ferramenta. A ferramenta é um meio, assim, o conhecimento é da disciplina. O meio, cara, pode ser até um log de servidor, a gente tá até trabalhando também. Então, é sempre, de novo, né, já falei isso 8 vezes aqui nesse podcast, cara. A gente tem sempre que trazer primeiro o objetivo. Depois é uma caixa de ferramentas. Você pode usar quantas ferramentas você quiser, quais você quiser, o preço que você quiser. Mas tendo em mente que o objetivo é tal. Aí você vai atacar com base no objetivo. Nunca botar a ferramenta na frente do objetivo, senão dá merda. Ronaldo, vou fazer uma pergunta aqui agora, em cima disso tudo que a gente tá falando. Inclusive, essa pergunta que eu vou fazer pro Ronaldo é a última pergunta que você vai ouvir aqui
abertamente no YouTube ou no Spotify. Porque depois dessa pergunta que eu vou fazer pro Ronaldo, outras 2 específicas serão perguntas exclusivas de assinante do Métricas Prime. Ou seja, quem assina a plataforma consegue abrir o Prime, ouvir e assistir esse mesmo podcast aqui, porém tem 2 perguntinhas exclusivas. Ou seja, além de todo o conteúdo que a gente tem lá dentro, a gente ainda tem esse podcast aqui sendo freemium pra galera. É free até certa parte, depois fica premium pra quem é assinante. Cara, você tem uma experiência vasta, tá? A galera não sabe, mas o Ronaldo tá há mais de 10 anos trabalhando com Digital Analytics, trabalhou já na Globo.com, entre outras empresas. Ele tem uma experiência absurda, e por isso essa pergunta que eu faço para ele faz sentido. Que é, cara, quais foram os principais erros que você viu empresas cometerem em Digital Analytics e como que elas poderiam ter evitado? Cara, 2 erros principais, tá? Que eu vi no passar dos anos. Aí. O primeiro é que é a parte dos objetivos, cara. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, que as pessoas que eu converso aqui. Quando a gente coloca a mensuração na frente dos objetivos, temos um problema. Aí eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e não para de acontecer. Então, o nosso papel como profissional desse mercado é, de fato, cara, conscientizar a galera que a gente tem que fazer essa mensuração e Digital Analytics em cima de objetivo. O segundo ponto, cara, assim, a nossa disciplina de Digital Analytics é uma disciplina estratégica. Ela nunca pode ser tratada como algo, você tem que subir um pixel ou você tem que implementar um clique no botão. Não. A gente tem que pensar Digital Analytics hoje de uma forma estratégica. Então, cara, assim, a empresa tem um objetivo, o time de dados como um todo tem um objetivo, aí cada caixinha de dados tem o seu objetivo de forma estratégica que, cumprindo esses objetivos, um ponteiro de negócio mexe. Tem que estar sempre atrelado uma coisa com a outra. Cara. Tem que estar desdobrado isso. Senão não funciona. Senão no final do dia o profissional de digital ele vai ficar implementando pixel e validando tag. E não é a ideia. Cara. A gente tem que mudar o mercado para trazer disciplina, né? Daí baby steps também. A gente tem que trazer a disciplina para o lado mais estratégico. É óbvio que tem a tática, a gente tem que executar, beleza. Mas hoje em dia eu vejo muita execução só, sem estratégia no meio. Para mim isso é um segundo erro. E o terceiro erro, e o último, prometo, cara, que eu vi, cara, assim, é o sentimento de competição com as outras áreas de dados, onde o correto seria colaboração. Tá? Hoje a gente vê profissionais de várias áreas de dados hoje, data science, engenharia, etc, que é um boom, cara, é necessário, né? Assim como foi o boom a nossa área lá atrás, é o boom da turma, e tem cadeira para todo mundo, tá? E um erro que eu vejo hoje é da turma que está em Digital Analytics hoje, elas se sentirem pressionadas para ter que, cara, aprender 86 coisas diferentes porque não vai ter mercado. Isso é mentira. Isso é mentira. É outra falácia. Para mim, sim, a digital hoje é tão fundamental quanto as outras disciplinas. Tá? De novo, quem está tocando o negócio tem que ter a visibilidade de que digital é mais uma peça dentro desse Lego de dados. Então, imagine que a pessoa foca em engenharia, data science, machine learning, toda essa disciplina, big data, esquece digital. Cara. Seu Lego não está completo, seu quebra-cabeça falta peça. O digital tem que ser considerado, de novo, como algo estratégico dentro dos roadmaps, ou dentro das companhias, porque é uma disciplina estratégica. Não é uma disciplina para ficar tirando pedido. É uma disciplina estratégica que tem impacto no negócio. Tem que ser considerado. Boom! Drop the mic. Boa, Ronaldo. Cara, curti. Galera que tá ouvindo e assistindo a gente, eu tenho mais 2 perguntas pra fazer pro Ronaldo. Pergunta que eu vou fazer pra ele é, para ele, o que é Digital Analytics? E a segunda que eu vou perguntar é qual o futuro do profissional de Digital Analytics. Porém, você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui agora, fora da Métricas Prime, só terá a resposta dessas 2 perguntinhas, caso seja assinante. E você que é assinante pode ir lá para a plataforma ouvir. Você que não é assinante pode descer aqui na descrição do YouTube ou do Spotify, clicar e assinar. Você tem 7 dias grátis, você pode ouvir o final desta nossa conversinha aqui, viu? São 2 perguntas exclusivas para você que é assinante. Então você que ouviu e assistiu até aqui, muito obrigado. A gente volta daqui a 15 dias. Valeu!